Sr. Presidente, um cumprimento muito especial ao Sr. Presidente do Conselho Metropolitano do Porto, o Dr. Hermínio Loureiro. É um prazer tê-lo aqui connosco e falar deste tema, que é um tema muito importante. Cumprimento a todas as senhoras e os seus deputados aqui presentes e centrar aqui precisamente a nossa discussão, porque aquilo que nos apresentou o Bloco de Esquerda não é a nossa discussão. A nossa discussão não é se o montante dos 385 milhões, se a dotação que foi colocada era suficiente ou insuficiente, ou onde é que ela devia ser alocada. Também não é essa a nossa discussão. A nossa discussão aqui, e temos que centrar a nossa discussão naquilo que interessa, é se houve ou não um processo de transparência, e temos que ser muito claros sobre isso, sobre a colocação da forma como as verbas foram disponibilizadas através do Norte 2020 e se houve ou não houve interferências por parte do Governo neste processo. Isso é o que nos interessa saber. O que nós sabemos disto tudo é que, primeiro, houve um aviso de concurso disponibilizado aos tais 29 municípios, centros regionais e centros estruturantes. Ou seja, como foi dito aqui pelo Sr. Presidente da área metropolitana, do Conselho Metropolitano, estamos perante precisamente política de cidades, aí estamos a falar. Política de cidades tem a perspectiva de desenvolvimento urbano sustentável, na perspectiva da reabilitação urbana, na perspectiva da mobilidade sustentável, mas também na possibilidade de financiar bairros sociais mais degradados, com dificuldades. Portanto, é isso que estamos a falar. A questão concreta é se houve ou não houve interferência do Governo e se a interferência do Governo não implicou de seguida uma demissão do Presidente da CCDR Norte. Esse é o nosso tema. Por isso é que nós pedimos a estas entidades, quer o Presidente Emílio, quer o ex-Presidente da CCDR Norte, quer o Sr. Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, quer também a área metropolitana, é tentar perceber se o problema é este ou não é, ou se houve ou não houve interferência, ou se houve abuso naquilo que são a interferência por parte do Governo no PO regional. O que é que isto significa? O que nós sabemos, estes são os factos. 20 dias antes de assinarem os pactos, os diferentes pactos, sai no JN uma notícia que elencava as verbas distribuídas pelos municípios. E essas verbas não batiam certo com os 385 milhões do aviso de concurso. E existe o tal anexo que nós gostaríamos muito de conhecer, que não conhecemos, que refere precisamente à distribuição dessas verbas. É o tal anexo que veio no meio, 2 dias antes, que o seu presidente, ex-presidente da CCDR, recebe para, então, contratualizar com os municípios. Fora da negociação. Porque o que estava a ser negociado individualmente, e isso queremos clarificar com o seu Presidente do Conselho Metropolitano, é se o que estava a ser negociado eram os 385 milhões ou se havia mais alguma coisa. Porque se havia mais alguma coisa, estamos num processo que não tem transparência nenhuma. Porque 2 regras são essenciais no meio disto tudo e são regras que têm a ver com os fundos comunitários. A primeira regra tem a ver com a regra da concorrência. O seu Presidente referiu-a muito bem. Ou seja, os municípios estão em concorrência nos seus projetos. Têm projetos que são avaliados ao montante e concorrem perante as regras que estão estabelecidas, quer no regulamento, quer no aviso de concurso. É isto que estamos a falar. E é isto que nós queremos saber. O que nós sabemos é que 7 municípios não assinaram os PEDUs, portanto, os planos estratégicos, não assinaram porque lhes foram prometidas verbas, é isso que nós sabemos, lhe foram prometidas verbas a mais para completar os projetos. Nós não estamos a dizer se 385 milhões é muito pouco, ou é fraquinho, ou é demasiado para a Zona Norte e para as cidades da Zona Norte. Não é isso que estamos a falar. Portanto, o que nós estamos a falar é que o aviso de concurso dizia 385 milhões e queremos saber se houve ou não houve interferência naquilo que é a decisão deste processo por parte do Governo. Depois há uma segunda regra fundamental, para além da regra da concorrência. Chama-se segregação de funções. Aliás, há uma coisa chamada acordo de parceria. Para quem nos está a ouvir, é o documento que estabelece as verbas e o vínculo entre Bruxelas e o Estado português. E estão definidas as regras e o papel de cada um nesta discussão dos fundos. E estão lá clarinhas, que nem águas, quais são as competências do Governo. O Governo tem competências ao nível da política geral do país. Não tem interferência ao nível da administração direta, desta gestão direta que a CCDR Norte, ou a Autoridade de Gestão, mais especificamente, fez com cada um dos municípios. Com os tais 29 municípios envolvidos. Não, o Governo não pode interferir sobre essa matéria. Segregação de funções significa isso mesmo.
faz parte das regras dos fundos comunitários. E no acordo de parceria isso está transparente e está plasmado nos regulamentos. E o que nos parece claramente é que esta regra da segregação de funções não foi respeitada. Não foi respeitada. Houve uma interferência direta. Porquê? No tal anexo, e pela informação que temos, a distribuição dos fundos que estão nos tais, para os tais 7 municípios bate certo com aquela que vinha 20 dias antes no JN. É a informação que nós sabemos. Significa isto, e é este esclarecimento que para nós é fundamental, é se houve ou não cumprimento das regras no âmbito dos fundos comunitários e se o Governo se imiscuiu num processo que não devia ter imiscuído e isso teve interferência ao nível da transparência do processo. Segunda nota fundamental que tem a ver com isto. Segundo o Governo, e para nós esta matéria é decisiva, segundo o Governo, com base neste processo e porque entendeu que o Sr. Presidente da CCDR não acatou uma ordem direta do Governo, não acatou uma ordem direta do Ministro e do Secretário de Estado que tutelam esta área, o Sr. Presidente da CCDR foi exonerado. Essa é que é a questão. A primeira pergunta, porquê é que foi exonerado o Presidente da CCDR Norte, gestor do PO Norte, gestor do Norte 2020? Porquê? Se o pressuposto de base, no nosso entender, é que, pela segregação de funções, pelas regras da concorrência e porque aquilo que estava no aviso de concurso eram 385 milhões, não era mais, significa que o Presidente da CCDR Norte cumpriu, o ex-Presidente cumpriu as regras. O que significa que, de seguida, o que nós temos é um processo kafkiano. E o processo é kafkiano porque havia uma vontade de correr com aquele Presidente individualmente, porque, pelo que eu saiba, e eu já tive responsabilidades na gestão dos fundos comunitários, a comissão diretiva, que é composta pelo Presidente e 2 vogais, é um órgão colegial. E as decisões, e aquela decisão em concreto, foi tomada por unanimidade. Se foi tomada por unanimidade aquela decisão, porquê é que foi cirurgicamente mandado embora o Presidente da CCDR e não foram todos os elementos, nomeadamente aquele que está lá, eleito e proposto pelos municípios? Essa é uma pergunta que eu faço e gostava de ter respondida. Outra nota fundamental, que é a confusão no meio disto tudo, não, é que há um vogal, ao seu deputado, há um vogal que é proposto pelos municípios, é nomeado pelo Governo, mas é proposto pelos municípios, está lá, que votou unanimemente pela decisão em relação aos planos estratégicos de desenvolvimento urbano sustentável para a Zona Norte. Aprovou, por unanimidade. E a pergunta é porquê o Presidente da CCDR Norte? Para terminar, é assim, não é de outra forma, é assim. E a questão que se coloca, e nós queremos saber, e queremos aferir isto, é se se o Governo tomou uma medida, uma primeira posição que não devia ter tomado, é isso que queremos saber, e queremos esta ajuda, essa clarificação por parte do Sr. Presidente do Conselho Metropolitano do Porto, é fundamental para nós, porque isso tem consequência direta na decisão do Sr. Presidente, ex-Presidente da CCDR Norte. Muito obrigado.